A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos retornando para a nossa quarta aula. E nós vamos estar, nesta quarta aula do nosso manual das Epístolas Gerais, estudando, ou iniciando, com a primeira Epístola de Pedro, tá? Esta carta, ela será estudada em 2 lições, tá? E aqui nós vamos ter assuntos importantíssimos, assim como foi também a Epístola de Tiago, dentro do contexto da fé e da esperança e do amor, e da atualidade que esses escritos nos traz para a nossa edificação. Tá? Então nós vamos estar analisando aqui a primeira epístola de Pedro, e dentro da proposta apresentada, nós vamos estar trabalhando com os seguintes enfoques. Pedro, o autor da epístola, vamos ver aí a introdução, o esboço da primeira epístola de Pedro, e depois os 3 seguintes textos, nós vamos estar enfocando a salvação. São alguns aspectos práticos, o enfoque doutrinário e a praticidade da salvação, e como o cristão ele deve se comportar dentro desta visão. Tá? Então, basicamente, nós vamos estar vendo essas questões. Tá? O primeiro texto, ele propõe que nós venhamos analisar um pouco sobre o autor da epístola. Tá? E o primeiro versículo começa assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Nós sabemos que o apóstolo Pedro, ele foi uma pessoa muito importante no contexto da igreja, e principalmente até o capítulo 13, tá? O capítulo 15, você se percebe ele muito atuante. Tá? E nós temos nesse mapa aqui algumas informações das viagens que o apóstolo Pedro ele fez na Palestina e nos seus entornos ali, na disseminação ou na pregação ou na proclamação do Evangelho. Tá? Esse mapa ele vai demonstrar aí essas viagens do apóstolo Pedro. Então, o manual ele inicia com uma proposta, aí no texto primeiro, de demonstrar inicialmente qual era o relacionamento de Pedro com o Senhor Jesus. Tá? De Pedro com o Senhor Jesus. Mas antes disso, vocês vão perceber que nesse mapa aqui, que as terras que eram dominadas pelo Império Romano, e Pedro ele vai fazer uma referência aos eleitos, forasteiros da dispersão, que estavam basicamente na Ásia Menor, em 5 províncias. Nós vamos ver, está no círculo lá, vermelho lá em Roma, que a ideia é que Pedro escreveu essa carta quando ele estava em Roma. O retângulo vermelho aí é a dimensão geográfica onde estavam as 5 províncias
que é Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitinia, tá? E mais em cima você vê aí um destaque maior, que você ter uma visão dessas localidades, tá? Então, voltando aqui para Pedro, então nós vamos perceber que ele era um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, conforme Marcos capítulo 3, versículos 13 a seguir, vai nos dizer, tá? No versículo 14 de Marcos 3, diz assim que o Senhor, ele designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar e a exercer autoridade sobre os demônios. E do versículo 16, ele começa a descrever, tá? Ele diz assim: eis os 12 que designou. E aí o primeiro da lista é Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Tá? Então vocês vão perceber também que na relação de Lucas e de Mateus, Pedro ele é o primeiro da lista. Mas na narrativa de Mateus, nós temos no capítulo 10, versículo 2, assim: ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Lucas, ele é mais específico. Lá no capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolo, ou designou de apóstolo. Então, ele chama do meio dos discípulos 12, tá? E esses 12, ele diz: vocês vão estar comigo, eu vou preparar vocês para serem meus apóstolos, tá? Meus apóstolos, tá? Então, acredita-se que essa epístola, ela foi escrita lá em Roma, como nós demonstramos no mapa anterior, tá? Lá em Roma, por volta do ano 63 a 66, tá? Quando você pega esse gráfico aí, o retângulo em vermelho, você vai ter aí o período em que se deu que Nero ele reinou de 54 a 68, e a revolta dos judeus ela se deu a partir de 66, e se estendeu até 74, tá? Ou seja, então a carta de Pedro ela foi escrita um pouco antes de instaurar a revolta, ou já no ano da revolta, tá? Mas já um momento antes, crentes já estavam sendo dispersos, judeus sendo dispersos, tá? Então nós precisamos ter essa visão histórica para nós entendermos a fala do apóstolo Pedro. Aí ele vai estar dizendo também aqui, da sua posição, de uma viva esperança, tá? Ele vai destacar que todo o cristão, ele é fundamentado em uma esperança. É muito interessante, o saudoso pastor Dr. Shedd, ele, em uma das suas pregações, ele diz o seguinte, que João era considerado o apóstolo do amor, Paulo o apóstolo da fé, e Pedro o apóstolo da esperança, tá? E é ele exatamente que dá a ênfase que a esperança do cristão é uma viva esperança. O Senhor nos regenerou para uma viva esperança, tá? E exatamente essa esperança, a perspectiva desta viva esperança,
que vai permear as duas cartas dele, tá? Essa questão da esperança. Então nós precisamos atentar bem para isto, tá? Porque a postura de Pedro aqui também ela é a postura de um apacentador, tá? Que em meio aos sofrimentos que os eleitos, na condição de forasteiros, da dispersão, eles estavam enfrentando, eles são orientados então a uma vida de submissão a Deus, tendo como prerrogativa a esperança que eles dispunham, tá? A própria dispersão em si, ela já trazia sofrimento, além dos outros sofrimentos que em tese eles imaginavam que eram sem razão, e então ele trazia aí alguns questionamentos, tá? Então, por causa da fé em Cristo, Pedro vai demonstrar, e da atitude que eles tinham por esta fé e pela esperança, tá? Eles passaram a ser considerados como pessoas de oposição e passaram a ser perseguidos. Entretanto, eles precisavam desenvolver as suas atividades normais como cidadãos ou inseridos dentro do contexto do Império Romano, tá? E por outro lado, desenvolver também as tarefas pertinentes da igreja, tá? Então, é exatamente essas duas condições que traziam esses sofrimentos. Você vai perceber, não sei se vocês perceberam no slide que nós apresentamos lá na carta de Tiago, que tinham pessoas livres, escravos, senhores, órfãos, viúvas, tinham pessoas de várias condições ali, que isso trazia alguns sofrimentos. Então Pedro, ele procura destacar aqui a esperança desses irmãos. Aí depois, ele fala, o manual destaca a sua posição, ou a posição de Pedro, no contexto da igreja primitiva. Então, o apóstolo Pedro, ele destacou-se como um grande evangelista da igreja dos primórdios, tá? Então, as duas primeiras grandes mensagens, elas foram pregadas pelo apóstolo Pedro, tá? Você tem no capítulo, na descida do Pentecostes, tá? E depois você tem a mensagem quando ele diz em nome de Jesus, cura o coxo da Porta Formosa, e aí ele faz prega uma outra mensagem, e você vai perceber que ele era considerado ali uma grande liderança, tá? Inclusive o apóstolo Paulo, ele faz esse destaque lá em Gálatas capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Tá? Então vocês percebem, a liderança dele é notória, é constada também no capítulo 15, ele conhecia e reconhecia, era reconhecida e conhecida ali a sua autoridade apostólica e o poder do Espírito Santo que operava nele. Tá? Então, quando nós vamos para o texto de número 2, tá? Uma das coisas que nós temos na página 44 e 45, tá? Que ele vai apresentar aí os propósitos da escrita, tá? Ele vai falar sobre submissão e sofrimento, tá? O propósito era encorajar os crentes dentro dessa situação tão complicada, razão pela qual ele, por 3 vezes, ele usa a expressão sede sóbrios, tá?
e em contextos diferentes. Se você perceber, ele vai estar usando em contextos diferentes. Quando você pega 1:13, ele diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça do Senhor. Já lá em 4:7, ele diz assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrio a bem das vossas orações. E no capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tá? Então, na primeira vez que ele cita sobriedade, ela está relacionada com esperança, esperai. Na segunda, a sobriedade está relacionada com critério, tá? E esse critério está relacionado também à nossa vida de oração. E na segunda e na terceira, a sobriedade está relacionada com vigilância, tá? Porque o diabo, ele se apresenta como adversário, então a sobriedade, ela precisa estar atrelada à vigilância, tá? Para poder fazer frente a Satanás, tá? Ao nosso inimigo Satanás. Só mais perguntas. Tá aparecendo bem aí esse slide? Tá ok. Aqui está meio escurão, mas beleza então. Então vejam só que o manual de estudos, ele propõe como os versículos-chave o capítulo 4, dos versículos de 12 a 13. E ele vai estar dizendo o seguinte, nesses versículos, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Tá? Então, lembra que eu disse para vocês que ele vai trabalhar aqui com duas questões. A submissão desses crentes a Cristo, e ela vai se desdobrar em várias ações, essa submissão, e o sofrimento que eles estavam enfrentando. Tá? Quando ele demonstra todas essas questões, ele vai mostrar que nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo e para isto é necessário ser sóbrio. Daí você pega a sobriedade sendo apontada por ele naqueles 3 textos, tá? Sede sóbrios e esperai, sede criteriosos e sóbrios, sede sóbrios e vigilantes. Tá? Então você vai perceber que isso implica em ter a esperança correta, implica em ter uma vida criteriosa à vista da vontade de Deus e, por outro lado, implica em ter vigilância, ser vigilante, tendo em vista o inimigo capital, que é o diabo. Tá? Então, é necessário ter vigilância, porque você tem o inimigo. Tá? Então, você tem a esperança, ao mesmo tempo que você está com o seu olhar voltado para cima, você tem que ter critério em viver a sua vida, tá? E esse critério ele é demonstrado nas nossas orações diante de Deus, e por outro lado ser vigilante, que Satanás ele está fazendo de um tudo para nos tirar da vontade de Deus, ou nos desvirtuar. Então, sobriedade em ter esperança, em ter critério, em ser vigilante, tá? E por outro lado, em participar do sofrimento, vai demonstrar aqui, essa questão do sofrimento aqui,
o salvo, o crente, ele vivendo no tempo e no espaço, tá? Mas com vista para a eternidade. Tá? Então ele está vivendo como peregrinos e forasteiro. Então nesse tempo presente, ele pode estar passando por dificuldades, por problemas, sofrimentos, mas só que ele está com o olhar voltado para a esperança. Então, essa sobriedade ou essa compreensão da esperança é que nos dá segurança para enfrentarmos todas as dificuldades. Então, o mundo, no caso em tela aqui, é o sistema romano. Lembra que nós mostramos lá? Tá? Então, o mundo aqui é o sistema, é o Império Romano, tá? Onde os cristãos, eles interagiam aqui. Tá? Então, vocês vão perceber que dentro desta visão, tá? O apóstolo Pedro, ele vai lançar mão de um dos princípios apresentados pelo Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5 e versículo 5, aonde ele vai dizer que bem-aventurados os humildes, né? Aqueles que são humildes. Vamos olhar esse versículo só para a gente ler ele da forma correta e não ler ele de forma desproporcional, né? Então, capítulo 5 e versículo de número 5, tá, lá no início da introdução do Sermão da Montanha, ele vai dizer o seguinte, eu estou lendo na corrigida, diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Na atualizada, vai dizer bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Tá? Então, uma das coisas que nós precisamos ter a ideia aqui, que a atitude de submissão à vontade de Deus, tá? A pessoa, ela é capaz de entender o sofrimento e como ele deve enfrentar esse sofrimento, tá? Então nós temos aí o esboço da primeira carta. Vocês vão perceber que ela está dividida aí em 4 partes, tá? A primeira parte, o primeiro tópico, ele trata da salvação, a segunda da submissão, terceira do sofrimento e depois exortações finais, tá? Então, uma das coisas que nós vamos ver é basicamente isso aqui, ó. Peraí. É isso aqui, tá? Então, a carta, ela está dividida desta forma. Então, você tem salvação, submissão, sofrimento e considerações gerais, né? O que Deus se agrada da vida, tá? Então, nós vamos entrar aqui já na primeira análise da carta em si, tá? Que vai falar sobre a salvação. Os 3 textos a seguir, eles vão desdobrar sobre este assunto que é a salvação. Muito bem, então nós vamos passar a análise do texto de número 3, onde vai estar abordando aqui a questão da salvação com aspectos bem práticos, tá? À vista da esperança, ter que submeter-se a Deus e a possibilidade do sofrimento, tá? Então vejam só, ele vai dizer sobre a base da alegria, tá? Então não tem como nós compreendermos uma vida de submissão a Deus e também de sofrimentos sem a devida compreensão do que é a salvação dentro do propósito de Deus. Então, quando falamos em salvação, no contexto do Novo Testamento, esta salvação
ela está relacionada à obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, tá? E da sua ressurreição. E em termos, e o termo soteriologia, tá? Refere-se à doutrina da salvação. Então, nesse sentido, salvação ou estudo da salvação, trata-se da provisão de salvação através de Cristo e a sua aplicação através do Espírito Santo, conforme toda a vontade de Deus desde a eternidade, ou expressa nos pensamentos de Deus desde a eternidade, ou antes da criação do mundo. Então, a doutrina da salvação, ela pode ser dividida em vários outros elementos doutrinais. Uma vez que, para ser devidamente entendida, tá, o ato da salvação, ele é visto também em vários aspectos. Então, ou seja, todo o plano da salvação, desde do seu projeto, a execução por Cristo, que vai desde a sua encarnação e até a glorificação, e a aplicação dessa salvação no pecador, ela está inserida num plano soberano de Deus. Então, Pedro, ele traz a memória aos eleitos que são forasteiros da dispersão lá na Galácia, Capadócia, Ásia, Bitinia, tá? Ele vai trazer a ideia, essa questão. Tá? Então, tudo indica que nessa região havia aí uma perseguição mais aguda, nesta época em que ele escreve, às comunidades ou às igrejas locais. Pedro, então, lembra que a salvação deles era algo da livre provisão divina, que havia culminado com a encarnação de Cristo, tá? A vida terrena, morte e ressurreição, e com base nisto, eles haviam sido eleitos, tá? Santificados pelo Espírito para a obediência a Deus, e tudo isso estava descrito na aspersão do sangue de Cristo. E aí é onde ele deseja graça e paz. Tá? Então, quando ele fala aqui na aspersão do sangue, a aspersão do sangue de Jesus, nós temos que ter a ideia da aplicação que o sangue tinha no sacrifício no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, nos rituais, para nós entendermos qual era o propósito, tá? O que vinha desde a separação do cordeiro, tá? Como ele era imolado e como esse sangue ele era aplicado, ele era aspergido e qual era o propósito dessa aspersão. Daí você tem o entendimento quando Pedro ele fala da questão da aspersão aqui do sangue de Cristo, tá? E ele vai dizer então que a razão que a santificação e em razão da aspersão do sangue, tá, vai demonstrar que tudo isto denotava o quê? Na obediência a Deus ou na submissão à vontade de Deus. Então, Pedro ele procura demonstrar aqui que eles, como eleitos, tá, separados pelo Espírito, né, de acordo com a salvação em Cristo Jesus, eles precisavam viver uma vida inteiramente submissa à vontade de Deus. Tá? Entendendo isto, tá? Então Pedro procura aclarar que, não obstante esta vida de submissão e os sofrimentos que isso pode trazer na vida cristã,
ele entra aqui numa doxologia, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, ou grande misericórdia, nos regenerou, tá? Ou gerou de novo, ou criou de novo, ou recriou, tá? Com o propósito, uma viva esperança. E isto foi possível mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí ele vai desdobrar, dizendo que esta esperança, ela tem algumas características, tá? Então, a vida cristã, Pedro diz que ela deveria ser o quê? Desenvolvida com base na esperança. Cristo ressurreto é o fundamento do nosso novo nascimento e a garantia da vida eterna. Quando ele voltar, esta vida eterna, ela vai ser manifestada no seu aspecto mais pleno, que Paulo vai chamar de glorificação. Tá? Quando nós atingirmos, tá, a estatura de varão perfeito. Mas então, ele diz que o cristão, ele olha para isto como uma herança que está reservada, e esta herança, ela é incorruptível. Ou seja, a natureza desta vida que está nos guardada, a vida de submissão e sofrimento, ela não pode se comparar com aquilo que vamos receber de Deus na eternidade, tá? Então é um tremendo contraste que ele vai apresentar aqui entre a vida transitória, a transitoriedade da vida terrena, tá? Que lá um pouco na frente ele vai comparar a vida terrena como a relva, né? Como a flor a sua glória, tá? Ou uma vida mais exuberante terrena, tá? Por mais exuberante, por mais suntuosa que ela seja, ela é comparada como a flor da erva. A vida que nós esperamos, ou o estado eterno, ela é imperecível ou incorruptível. Esse tipo de vida e privilégios, eles decorrem daquilo que está reservado para nós no céu, sem risco nenhum de perder. Tá? Então é por isso que ele vai usar uma ideia, seguindo o raciocínio, que é uma vida guardada pelo poder de Deus. Ele vai dizer que ela está guardada, essa herança está guardada pelo poder de Deus. Então, enquanto o que está relacionado à vida futura ou à herança está devidamente assegurado, ou uma apólice que tem como garantia o próprio Deus. Aí ele vai dizer ainda o seguinte aqui, que além de termos esta vida guardada lá, nós que estamos vivendo aqui, estamos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, o exercício da fé para a salvação, preparada para revelar no último tempo. Ou seja, a manifestação desta salvação, ela está reservada para nós no último tempo. Então ele vai demonstrar que diante disto, tá? Então o cristão, ele foi recriado, porque ele foi eleito segundo a pré-consciência, o pré-conhecimento de Deus, tá? E aí ele tem a vida eterna na mesma modalidade da vida de Cristo. Isso está reservado, está guardado para nós quando nós formos para a eternidade, tá? Mas enquanto nós estivermos aqui, ele vai dizer que nós estamos sujeitos a passar por alguns sofrimentos, tá? Então, ele vai falar sobre qual é o fruto
qual o resultado do sofrimento? Tá? Pedro, então, com base no que ele disse acima, ele vai dizer que o cristão ele precisa exultar. Tá? Então vejam só, nesse slide aí, o versículo 6, ele diz o seguinte: nisto, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Tá? Então, vejam só a conjunção que ele diz assim. Então, então você analisa o que ocorreu atrás, o que vocês têm, o que espera, a esperança viva que vocês têm. Mas enquanto vocês estão nesta vida, ou nesse tempo presente, vocês podem passar por sofrimento, ou já estavam, os crentes já estavam passando por sofrimento. Tá? Então, ele faz aqui um contraponto, tempo presente e tempo eterno. No tempo presente, embora no tempo presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Lá no tempo futuro, ou na eternidade, ele vai dizer que o sofrimento do tempo presente vai redundar em louvor, em glória, em honra, quando Jesus voltar. Então o destaque é para o valor da fé. Então ele vai dizer que, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E aí ele vai mostrar aqui que quando nós alcançarmos esse estágio, nós vamos exultar com alegria indizível e cheia de glória. Tá? Então, ele prepara bem os crentes aqui para algumas questões que ele vai tratar sobre a submissão e sobre o sofrimento. Tá? Então, aqui é necessário a devida compreensão do Evangelho. Se não tiver a devida compreensão do Evangelho, o crente ele vai ter algumas dificuldades. Vejam só o versículo 10, diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Tá? Versículo 11, instigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que se seguiriam. Tá? Então, ele vai demonstrar aqui ainda que Cristo, depois de ter consumado, ele diz assim, versículo 12, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministraram as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, estas coisas que os anjos eles anelaram a prescrutar ou a pregar, mas que é algo que cabe à igreja. Tá? Então, ele vai apresentar aqui algumas questões que são muito interessantes no contexto da salvação, que ele vai expor aqui, que o crente, ele precisa ter cingido o seu entendimento. E ao ter o seu entendimento cingido, ele precisa ser sóbrio, tá? E nessa sobriedade, ele esperar inteiramente na graça do Senhor. Então entra aqui a questão de vigilância e autodomínio. Então a chave para o entendimento desse contexto aqui é compreender o que Pedro ele quis dizer acerca
cingindo o vosso entendimento. Então, a expressão aqui, ela é utilizada, ou ela vem de um costume oriental, que era de cingir os lombos, que era uma prática de manter o vestuário, aquelas túnicas, né, dentro dos cintos, para possibilitar uma ação rápida, sem empecilhos, de vestes frouxas ou flutuantes. Então, Pedro, ele aplica aqui no sentido espiritual e moral, ou seja, fala do estado de prontidão e de alerta do cristão, ou a preparação, ou cultivar a sua mente, as faculdades da mente, do espírito, quanto àquilo que o Senhor está ordenando, tá? É o estado de preparação. Uma vez que o cristão, como filho da obediência, ele havia se rompido com os moldes passados, tá? Da vida passada, e ele tem agora como modelo o padrão apresentado por Cristo, ou o próprio Cristo, tá? Então, nesta vida transitória, nós devemos viver de acordo com o modelo de Cristo, o modelo de Cristo. E ele vai demonstrar ainda que o valor da salvação está baseado nas ações de Cristo. Se você conseguir dimensionar as ações, o valor da encarnação de Cristo, quando você analisa lá com Filipenses capítulo 2, que não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de servo, e na forma de servo tomou a forma de homem, e na forma de homem ele foi obediente até a morte e morte de cruz, tá? Se nós entendermos toda esta economia, tá? Aí você vai entender quando Paulo ele diz assim, quando Pedro ele diz que o sangue de Cristo é precioso, tá? Não existe metais, por mais preciosos que nós tenhamos aqui no contexto terreno, nos mundos dos minérios, tá? Ele pode ser comparado com o valor da morte de Cristo, tá? Porque ele compara Cristo como um cordeiro sem defeito, sem mácula, tá? E pelo sangue ele foi entregue antes da fundação do mundo, e através do seu sangue é que nós recebemos a salvação, tá? E aí ele vai dizer que a nossa esperança, ela está em Deus, tá? Então, quando você pega aqui o precioso sangue de Cristo, você consegue construir que a morte de Cristo é um fato histórico e vicária, e você tem como construir, baseado no Evangelho, toda essa trajetória de Cristo. Que a aspersão, tá? Ela tem a ver com o nosso resgate, e a morte vicária, tá? Ela tem a ver com a redenção em todas as suas implicações, justificação, tá? E assim por diante, que culminou com a ressurreição de Cristo. Então, ter fé em Deus implica estar seguro quanto à esperança, tá? Isso você tem no versículo 21. E aí ele vai desdobrar isso ainda, procurando demonstrar a questão do amor fraternal, tá? Então, ele vai criar aqui toda uma questão, a diferença entre as duas modalidades de vida, tá? Quando ele diz que nós precisamos viver com a égide do amor fraternal, tá? Porque ele purificou a nossa alma pela obediência à verdade, tá? Tendo em vista o amor fraternal não fingido, que nós devemos amar uns aos outros ardentemente. E aí o versículo 23, ele vai dizer, pois fostes regenerados, não de semente incorruptível, mas de semente incorruptível. Aí ele vai colocar aqui a palavra de Deus e a palavra do Senhor. Então quando nós pegamos esse gráfico aqui, esse slide
que nós temos aqui, nós vamos ter aqui uma compreensão mais clara do que nós estamos dizendo. Então vejam só, na primeira coluna nós temos aí vida terrena, na segunda coluna vida regenerada. Versículo 24 diz assim: pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. Traduzindo isto, ele quer dizer o seguinte, que a vida gerada de semente corruptível é uma vida terrena, de uma semente temporal, natureza carnal e natureza terrena. Tá? Aqui está baseado em Adão após a sua queda. Tá? Então, todos que são gerados em Adão trazem em si essa natureza terrena com estas características. Tá? Quando da recriação, o versículo 23 diz assim: pois foste gerado de semente, faltou aqui a semente, tá? Incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive e é permanente. Então, quando você pega o contraste da vida terrena com a vida regenerada, a ideia que você tem que essa palavra que vive e permanece, ela é uma semente incorruptível, e esta vida que foi gerada em nós é uma semente imutável, ela não sofre mudanças nenhuma, é uma semente não perecível e é uma semente divina. Tá? Então, quando você pega a vida terrena, tá? Ela tem um ciclo, como a erva, que chega ao seu apogeu quando ela floresce. Floresceu ou cumpriu o seu objetivo, a folha, as flores murcha, cai e ela seca e morre. A semente gerada, a semente incorruptível da palavra de Deus, ela é o contrário. Ela vai tendo uma escala de glória. É aquilo que Paulo lhe diz, que nós estamos de fé em fé, de glória em glória, tá? E vai culminar com a glorificação do nosso corpo, tá? Se nós estivermos vivos pelo ato, no momento do arrebatamento, nós teremos um corpo transformado, um corpo de glória, os mortos serão ressuscitados, e nesta condição é que nós adentraremos na eternidade, tá? Dr. Shedd diz o seguinte, com referência ao versículo 25, que diz: o Evangelho é a palavra específica de Deus que transforma os homens mortos no pecado em herdeiros da vida eterna. Então, a sua palavra, a sua eterna palavra gera vida. Somente Deus tem poder de transmitir vida eterna. Esperança e herança têm em conta as garantias da vida eterna, porque a palavra de Deus é viva e eterna. Tá? Então, dentro dessa visão, é que é possível o crente, num aspecto geral, ele ter uma vida edificada em Cristo, ou seja, como deve ser esta vida do cristão. E Pedro ele continua dizendo que é uma vida despojada de toda maldade, uma vida despojada de dolo ou de engano, de hipocrisia, de inveja e de maledicência. Tá? Então, a salvação ela promove isto. Razão pela qual, quando ele vai desdobrar o pensamento aqui no texto 5, ele vai dizer que os cristãos eles são comparados aí como pedras que vivem, ou pedras vivas.
E ele vai dizer que a salvação ela está num crescimento ou num desenvolvimento, como Paulo diz lá em Filipenses. Tá? Então, nesse ponto da exortação, ele dirige ao contingente desses crentes, da dispersão, tá? Como pessoas que eram recém-nascidas, e como recém-nascidas, elas precisavam o quê? Do leite espiritual. Eram crianças espirituais. Então elas precisavam ser nutridas com o genuíno leite espiritual. Porque se você for ver lá no final da carta, ele diz que a graça de Deus é genuína, que a palavra de Deus é genuína, tá? E o nosso nascimento, o novo nascimento, foi um novo nascimento genuíno. Então ele precisa da manutenção de alimentos genuíno, que é a verdadeira palavra que ele coloca aqui como o leite espiritual genuíno, tá? Então, o aprendizado de práticas, tais como oração, a adoração e a vontade de Deus, tá? Ela está o quê? A fonte aqui é a palavra de Deus que vai repercutir no crescimento adequado. Então, o Pedro, ele deixa claro aqui que existe um processo individual falando no aspecto progressivo da salvação ou da maturidade espiritual, melhor dizendo, que ele está colocando aqui. Então, existe a consciência do ajuntamento ou do agrupamento dos salvos aqui. Ele vai pegar esse crente como pedra que vive. Ele diz que nós precisamos chegar para Deus. Tá? Então, à medida que a pessoa está nutrindo do genuíno leite espiritual, quando ela está se alimentando de forma correta, ela está o quê? Se chegando para Ele ou para Deus como pedra que vive. Tá? Cristo é a pedra viva. Tá? E nós, como pedra que vive, estamos chegando para Ele, que é a pedra viva. Tá? Então vejam só a construção aqui do texto, dos versículos 4 e 5, assim, ó. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, Cristo, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. E aí precisa o quê? Do genuíno leite espiritual. E aí ele vai dizer que um dos propósitos dessa edificação é para o exercício do santo sacerdócio para a igreja. Tá? E quando ele fala aqui do sacerdócio santo, é uma designação para os que fazem parte da casa espiritual, ou para a igreja como um todo, ou para cada cristão regenerado. E o trabalho sacerdotal aqui fala de oferecimento de sacrifícios espirituais a Deus por meio de Cristo. Tá? Então, esses sacrifícios espirituais aqui são todas as atividades de adoração, entre elas proclamação do Evangelho, que levam as pessoas a crerem a Cristo. Quando vocês se lembram daquele quadro que nós colocamos na aula, da segunda aula do livro de Tiago, da segunda parte do livro de Tiago, que tem lá comunhão, tem também a querigma, a morturia e a diaconia. Isso faz parte o quê? Do sacerdócio do cristão. A gente não pode perder de vista. Mas por outro lado, então Cristo ele é como a pedra angular. Se você perceber aqui nessa figura, nos dois círculos você tem a pedra de esquina e também a pedra angular, que ela era a pedra de sustentação. Tá? Então quando você pega Pedro falando sobre essa questão, você vai ter exatamente esta ideia sendo colocada aqui. Tá? Então vocês vão perceber que dentro dessa visão, o apóstolo Pedro, no contexto da salvação, ele vai aqui
trazer uma explicação ali no capítulo 2, dos versículos 9 a 12, bem como também uma exortação. Ele vai dizer o seguinte, que em Cristo, ou a partir de Cristo, cada pedra que vive, ou como que vive, ela está disponibilizada na edificação, ela está colocada como Ele quer. Tá? Aí é o Espírito Santo, Cristo ao cabeça, o Espírito Santo que atua, tá? Disponibilizando os dons e os frutos no contexto da igreja, segundo a vontade de Deus. Então, ele vai ter aqui a igreja com a seguinte visão, como raça eleita, que dá a ideia de providência ancestral. O destaque aqui é para a elevada posição, tendo em vista as prerrogativas da adoção e da eleição, raça eleita. Então, o gerado, o recriado aqui, de novo, tá? É de semente incorruptível, tá? Nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, gerados segundo a vontade de Deus, não da vontade do varão, da carne, como diz João no capítulo 1 do seu evangelho. Depois ele vai falar do sacerdócio real, ou seja, cada pessoa crente, ela foi consagrada à majestosa posição, né? E o sacerdócio rege, ou seja, a igreja, ela tem finalidades, tá? Ou cada cristão dentro desse grupo sacerdotal, tá? Ou desse sacerdócio real, tem as suas finalidades. E uma dessas finalidades é de tornar Deus conhecido em toda a terra e bem como a sua soberana vontade. Isso é através da proclamação do Evangelho e do discipulado. Depois, nação santa é a seleção de pessoas que são separadas sob o domínio santo de Deus. Assim, elas são interligadas com vínculos comuns. Tá? A salvação apresenta questões comuns a cada um de nós. E, por último, ele vai nos dizer também que nós somos o quê? Propriedade exclusiva de Deus, ou seja, um povo que tem o selo de Deus, ou um acordo com uma aliança, razão pela qual nós somos posse particular de Deus, ou dá a ideia aqui de propriedade exclusiva de Deus. Tá? Então, conscientes desta visão ou desta ideia, daí ele vai desdobrar agora mais um outro ponto da salvação, dentro dessas visões, para que nós venhamos entender por que razão nós precisamos, com base em todos esses privilégios, nós precisamos ser submissos a Deus, e nesta submissão a Deus, ela desdobra em outras variantes, na questão social, e também porque o cristão, ele corre ou tem a possibilidade de sofrer sem razão. Porque a grande questão aqui é o sofrimento aparentemente sem razão. E Pedro, então, ele vai demonstrar a razão, porque muitas vezes o cristão, ele sofre sem merecer aí o sofrimento. Então, até a próxima aula, em nome de Jesus, e que tenham bom proveito nas ideias e nas considerações que foram apresentadas aqui. Amém.